quando o Castan veio aqui, Ricardo, e aí eu queria te ouvir, outros jogadores me confirmaram isso aqui também, ele fala que ele sucumbiu um pouco nessa reta final, porque ele já tinha passado do estágio de um mero atleta. Ele parecia que era quase um membro da administração do clube, vamos colocar assim. E ele cita que foi muito desgastante para ele, porque ele meio que era escudo, ele era o elo entre a diretoria e vocês. Sim. Então o Castan ia, combinava uma coisa com a diretoria dava a palavra e ele dava a palavra dele para vocês. Uhum. E às vezes essa palavra que ele dava para vocês não era cumprida, porque a diretoria, algumas vezes, acabava não cumprindo. O Marco Júnior me confirmou isso aqui, o Evander me confirmou isso aqui, outros jogadores... Rafael Silva, talvez? Não, Rafael Silva não tava. Foi um pouco antes. Rafael Galhardo, talvez? Não. Tiveram alguns... O Evander e o Evander e o Marco Júnior me confirmaram isso aqui. E o Castan me conta que ele falou que chegou um momento, cara, que ele sucumbiu. Porque era muita pressão, era muito peso, era tudo em cima dele. E ele não estava mais aguentando. E eu queria ouvir de você, cara, porque acho que a torcida consegue ver só o jogo e talvez a entrevista, mas o dia a dia, o bastidor, quem tem acesso são vocês. Vocês que tinham o convívio do todo, você acha que o Castan foi um pouco injustiçado pela torcida, vamos colocar assim? Não pela torcida, né? Não só pela torcida. Eu acho que ele foi injustiçado no clube, né? Porque eu acho que nenhum jogador tem que fazer o papel que ele fazia. Né? Tipo assim, eu acho que, lógico, você tem que conversar com o capitão e o capitão tem que mediar, né? Entre os jogadores, tipo assim, passar o recado da diretoria, ó. A diretoria está pensando isso, né? O que vocês acham, não sei o que, entendeu? O problema é que foi o que você falou, dava uma palavra para ele dava a palavra pra gente e acabava que não chegava. Tipo assim, tem gente que entende, tem gente que não, tem gente que fica bolada, eu não ficava. Várias vezes eu conversei com o Castan e falei pra ele, Castan, para com isso, cara, para de ficar botando a sua cara, né? Tipo assim, porque eu falei, depois vai respingar em você. Eu falei, você não tem que fazer esse elo de dar a sua palavra. Quem tem que dar são eles. E eles têm que cumprir. Se eles não cumprirem, problema deles. O pessoal, né, vai tomar, né, o jogador que se insatisfeito vai tomar a medida cabível entre, né? Agora você fica te desgastando entre a gente. Tem gente que, né, que não aceita, que não entende. Então eu concordo com você. Que às vezes que ele tinha que sido um pouco blindado. Eu acho que o jogador tinha que ser um pouco blindado. Eu acho que a diretoria está ali para isso. Blindar um pouco o jogador, né? Dessas decisões, né? Que eu falo. Não no campo, né? No campo não tem jeito. Você faz gol, tipo assim, você não tem como você blindar, né? O campo mostra. E todo mundo está sujeito à crítica e tem que aceitar. Mas essa questão extracampo, de salário, de premiação, de acordo, né? Porque tiveram vários problemas, né? Teve a Covid, né? Tipo assim, então, tiveram vários acordos que o clube falou que iam fazer com a gente e não cumpria. Então teve coisa que a gente fez. A gente fez o acordo do acordo, pô. Fizeram um acordo com a gente e não cumpriram. Aí tiveram que conversar com a gente de novo para fazer o acordo do acordo. E não cumpriram. E depois tiveram que fazer o acordo do acordo do acordo. Sabe? Então, tipo assim, é muito desgastante pro atleta, né? Pra diretoria já é desgastante. Imagina pro atleta que tá ali como atleta, né? Jogando e ter que fazer, né, essa mediação. Porque o nego chegava e cobrava ele. E aí, Castan? Tu falou que o salário ia cair dia tal. Não caiu. E aí, Castan? A premiação... Tipo assim... E aí, Castan? O acordo que fizeram, né? Tipo, não cumpriram, entendeu? Então, eu concordo um pouco disso, né? Eu acho que isso atrapalha, né? Eu acho que isso atrapalhou não só ele, né, fora de campo, mas também dentro de campo, porque é uma pressão a mais, é uma coisa a mais na sua cabeça, né? Imagina você pressionado, né, com isso. Então, foi o que eu falei. Eu achei ele injustiçado, né, nessa parte. Eu acho que nenhum atleta tem que fazer essa mediação, né? Eu acho que o capitão do time tem que estar lá junto, né, para passar o recado da diretoria e passar o recado dos atletas para a diretoria. Aí depois a gente entra num consenso, né? Como sempre foi, né? Mas eu acho que no final ele realmente acho que ele pegou como ele... Foi o que eu falei, ele é um cara que ele não foge da luta. Ele é líder nato mesmo, ele bota a cara, não tem medo, né? Então ele viu que... E o Vasco, né? É porque o Vasco também precisava, sabe? Às vezes não tinha muito alguém ali para dar esse posicionamento, né? Então, né? Depois teve, né? Mas como ele já estava muito envolvido, acaba que é difícil você sair, né? Você muito cobrado, né? É um perfil também dele. Ele é assim. O problema é que quando tu faz isso por muito tempo e o clube fura muito tempo, aí vai embora. E somatizou, porque ele até contou. Se a gente pegar aqui, ó, 18 ele jogou muito, 19 idem,
20, ele começa a bem a temporada e vai caindo. E ele até conta que ele diz que depois da Covid ele nunca mais foi o mesmo jogador. Ele começou a sentir problema físico, parece que ele sentia que tava perdendo as forças. Sim. Ele falou que não conseguiu ser mais o mesmo. E 21, infelizmente, acabou daquele jeito. Ele me contou um bastidor bem legal aqui, porque todo mundo tava com salário atrasado, tinham vários problemas. O Pássaro chega fazendo um monte de acordo, e aí ele fala que tem uma conversa com o Pássaro, que ele queria sair, mas aí o Pássaro falou, cara, a gente precisa de você aqui, vamos fazer um acordo? A gente faz um reparcelamento, reduz o teu salário e você fica até 21. E ele falou, eu fico com uma condição. A gente vai preparar o Ricardo, vai ser uma temporada que o Ricardo vai jogar e eu vou começar a sair de cena. Eu jogo na eventualidade quando o Ricardo não estiver jogando e tal. Sendo que ele começa o ano, não lembro agora se alguém lesionou, e ele começa bem. E aí vai ficando. Mas ele falou que desde o início a ideia já não era mais ele jogar, era ele sair de cena em 21 e você assumir. Rolou isso mesmo? Não, na verdade eu começo o ano de capitão. Eu começo titular, ele começa no banco, aí depois... Com o Marcelo Cabo. Com o Cabo. Aí depois o time começou a irregular, né? Começou a trocar peça. Aí eu acho que ele volta a jogar, né? Aí depois... Aí a gente joga junto. Ele volta bem. Ele volta bem. Tem um jogaço dele contra o Botafogo, que no Engenhão, que ele até tem uma lesão, mas ele tava bem. Sim. Aí a gente joga junto, né? Eu falei, a gente sempre... Porque eu falei, às vezes eu saía, mas no final eu sempre voltava a jogar eu e ele, né? Porque zagueiro canhoto, né? Jogava na esquerda, né? Eu jogava na esquerda, ele também. Então acabar... E foi o que eu falei, pelo contexto, né? Não só do futebol, não só... do futebol e da pessoa que ele é, do líder que ele é. Então o contexto... Ele tinha que jogar, sabe? Tipo assim, ele tinha um contexto muito bom, ele ainda tinha nível pra jogar e tinha esse contexto de capitão, né? De posição física, né? De ser o líder. Então, realmente, foi o que você falou. E no final acaba jogando eu e ele, né? Os 2 anos que ele terminou ainda, acaba jogando eu e ele. E é verdade, eu acho que teve essa conversa lá, acho que ele já não queria mais, né? Foi muito desgastante pra ele os anos, né? Foi o que eu falei, de combinarem e não cumprirem. E no final ele acaba finalizando eu e ele. Foi o que eu falei. Eu e ele, a gente tem uma relação muito boa, pô. Eu sou fãzaço dele, né? Não só do jogador que ele foi, da carreira que ele teve, né? Que a carreira dele é espetacular, campeão da Libertadores, foi pra Europa, seleção brasileira. E da pessoa que ele é, pô. Da família, um cara super família. Tá sempre com os filhos, com a esposa. Foi o que eu falei, eu só tenho coisas de boas pra falar dele, pô. Fala, galera aí, curtiu o corte? Aproveita, dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo corte.